Alerta de novo golpe utilizando o Pix, dessa vez para quem usa Android. Então, mesmo que você use o sistema iOS, assiste esse vídeo até o final para você compartilhar com seus amigos que usam Android para que eles não caiam nesse golpe. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo golpe que apareceu aí há poucos dias e que está preocupando muita gente, até porque o sistema Pix é o mais utilizado no país inteiro quando o assunto é transferência de valores. Então vamos dar uma olhada aí como é que funciona esse novo golpe para que você não caia nele. Dá uma olhadinha aí na tela. Golpistas criaram um malware, ou seja, um tipo de vírus chamado Brasdex, que entra nos smartphones das vítimas, mas só são ativados quando uma transferência é efetuada. Bom, vou explicar para você o que é que acontece na prática para você perceber se por acaso o seu celular com o sistema Android foi infectado. Esse vírus, como eu falei, está agindo em sistema Android, não no iOS. E o que acontece? Quando você vai lá e abre o aplicativo do seu banco e começa a fazer uma transferência via Pix, se o seu celular está infectado com esse vírus, o Brasdex, ele acorda a partir do momento que ele percebe que está sendo feita uma transferência. Até então, o seu celular funciona normalmente. Você não percebe nenhuma mudança em nada. Ele só é ativado quando você começa a fazer uma transferência. E aí você está lá fazendo a transferência normalmente. Você vai colocar os dados do destinatário, o valor, etc. e tal, e vai começar a dar as confirmações. Então, dependendo lá de cada aplicativo do banco, funciona de uma forma um pouquinho diferente. Mas, na maior parte deles, você vai colocar esses dados e vai apertar uma ou duas vezes ali a confirmação, que vai pedir para você verificar os dados de quem você está colocando lá, enviando essa transferência para ver se está correto, o valor para ver se está correto. E aí o sistema começa a processar aquela transferência. O que acontece nessa hora que dá para você perceber se o seu celular está infectado ou não? Essa parte do processamento demora, fica ali rodando e você fica esperando a confirmação do banco para você colocar a senha, que é a confirmação final. Se você percebe que está ali rodando, não termine de fazer essa operação, ou seja, não coloque a senha. O que você pode fazer? Voltar à tela anterior, tem ali a setinha, você volta à tela anterior e aí você vai ver que houve uma mudança. Não é mais aquele destinatário que você colocou e não é mais aquele valor. Tem até um vídeo circulando na internet, eu não tenho autorização de colocar aqui no meu vídeo, mas se você der uma pesquisada, você vai ver uma pessoa que gravou a tela e mostra que ele estava fazendo uma transferência de R$1 no nome de uma determinada pessoa, estava ali demorando, rodando, ele volta à tela e aí aparece o nome de uma outra pessoa com um valor de R$630, que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. E aí, se ele tivesse colocado a senha, iria aquela transferência para essa outra pessoa, porque é isso que esse vírus faz. Ele faz uma camada ali no seu celular, ele assume o controle do seu celular, digamos assim, ele coloca aquela camada onde aparece simplesmente que está numa tela de espera, e isso demora porque os golpistas lá do outro lado estão trocando os dados que você acabou de colocar. Então, se você percebe que isso está acontecendo no seu celular, é hora de você levar para um técnico dar uma limpa lá. Eu coloquei hoje no meu Instagram uma explicação sobre esse vírus e aí surgiram várias perguntas e por isso que eu estou trazendo também aqui para vocês do YouTube, porque eu vou complementar com as perguntas que as pessoas fizeram e eu hoje à tarde dei uma pesquisada geral na internet para poder responder a essas perguntas. Então vamos lá. As perguntas mais frequentes que eu recebi foram essas aqui, ó. O banco não é responsável nesse caso se a pessoa cai nesse golpe? Pelo que eu pesquisei, esse Brasdex, ele trabalha nas falhas
do próprio usuário e nos problemas de segurança do sistema Android. Então, em outras palavras, se essa informação, que é o que nós temos disponível hoje, né, 2 de março de 2023, se essa informação procede, então não é um problema do banco. Por quê? Porque o que diz aqui os técnicos é que o Brasdex não age no sistema do banco, então não tem o que o banco fazer. E aí eu já colo com uma outra pergunta bastante frequente, que foi o seguinte: como é que o vírus entra? O vírus, ele entra quando a pessoa, o próprio dono do celular, ali o usuário, ele baixa aplicativos que não são os oficiais da loja, né, da loja lá do Play Store do Google, no caso do Android, né? É a pessoa que vai lá e baixa um aplicativo, é a pessoa que vai lá e clica num link malicioso que vem ali com aquele malware porque ela acredita que é uma outra coisa, ou ela recebe de repente até por e-mail do próprio celular também um link oferecendo alguma coisa, dizendo que é um boleto que ela tem que pagar ou dizendo que é uma oferta ali para ela ganhar muito dinheiro. Ela vai lá e clica, não acontece nada, ela não percebe, ela fala, bom, no máximo ali ela fala, não funcionou, baixei errado, sei lá, isso aqui não funciona. Mas o vírus já entrou e tá lá, adormecido, digamos assim, no celular, esperando só essa pessoa fazer uma transferência. Então, se isso tudo, digamos assim, é de fato o que acontece, repito, porque essa é a informação que a gente tem até o momento, mas se isso é de fato real, então não tem nada a ver com o banco. Teve até uma advogada que mandou aqui uns artigos para mim dizendo que os bancos são responsáveis por problemas internos em seus sistemas e se por causa de falhas de segurança com o sistema do banco, o banco tem que remunerar a pessoa que caiu num golpe. Mas, de novo, esse golpe aparentemente não atinge o sistema do banco. Ele não atinge nem sequer usuários de iPhone, porque não é Android o sistema. É o iOS. Então, é um problema do Android até que se prove o contrário e é uma questão de o próprio usuário ter permitido, entre aspas, a entrada daquele vírus no seu celular. É óbvio que ninguém faz isso de propósito, você não vai colocar um vírus ali no teu celular, mas ele entrou porque a gente não é técnico, a gente não tem esse conhecimento e aí acaba, né, baixando alguma coisa ali que prejudica o nosso celular. E aí, a outra pergunta muito comum que me fizeram foi como é que a gente faz para evitar esse golpe. Então, eu fui pesquisar quais são aí as indicações para que a gente não caia nesse golpe. O que diz aqui? Para não cair em golpes do Pix como esse, o usuário não pode instalar aplicativos que não vieram da Play Store do Google. Da mesma forma, não deve clicar em links enviados por SMS, por e-mails e por mensagens de pessoas desconhecidas. Vale um adendo aqui. Também fique alerta se esses links vêm de pessoas conhecidas, porque às vezes a pessoa, na melhor das intenções, te passa um link que ela recebeu achando que é uma coisa boa. Então, chegou link, não confia, tá? E aí, continuando aqui no que diz essa matéria que eu pesquisei, reforça o seguinte: é preciso ter cuidado especial com links de aplicativos que prometem dinheiro rápido, que não exijam atualização do sistema ou que forcem a instalação de algum aplicativo. Também é importante não aceitar todas as permissões pedidas. Então, quando você vai instalar qualquer coisa, vem lá um aviso perguntando quais são as coisas ali, os itens que você permite. Segundo aqui essa informação, não é legal que a gente dê acesso, permissão para tudo que é pedido. Às vezes a pessoa ali na pressa, ela fala, eu não vou ficar lendo tudo isso aqui para ver o que eu vou permitir, o que eu não vou. Eu vou permitir tudo e beleza. E vai lá e aceita todas as permissões. E com isso, foi o próprio usuário que abriu as portas, digamos assim, do sistema para que aquele malware, neste caso aqui nós estamos falando do Brasdex, se instale no seu sistema e fique lá.
Uma outra coisa aqui que eu quero destacar antes da gente finalizar é o que uma seguidora aqui me mandou. Ela disse o seguinte, olha, o meu antivírus, que é pago e eu uso no meu celular, me alertou para essa demora. Ela tentou fazer uma transferência, estava demorado, o antivírus abriu ali um pop-up e colocou que aquela operação estava mais demorada do que o normal. E aí, ela foi verificar e percebeu uma mudança nas informações da pessoa para quem ela estava tentando enviar um Pix. E ela colocou, quando eu vi, percebi que quase estava caindo em um golpe. E aí uma outra pessoa disse que percebeu no celular dela, enquanto estava fazendo uma transferência, que o celular chegou a vibrar e que apareceu uma tela meio estranha, que deu umas piscadas assim, que a luz diminuiu e aumentou sozinha. A pessoa viu que o celular estava meio esquisito e fechou o aplicativo rapidamente e desistiu de fazer a transferência. Então, percebeu alguma coisa estranha aí no seu celular? Fica de olho, porque pode ser esse malware, pode ser o Brasdex, tentando aí pegar o seu dinheiro. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!